Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar do resultado da Auren Energia. A empresa divulgou seu balanço do quarto trimestre de 2025, que a gente vai entender um pouquinho o que aconteceu nesse período. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações para você não perder nenhum conteúdo. Dando sequência, pessoal, a gente precisa entender inicialmente o que é a Auren Energia, o que esta empresa faz. Para quem está começando, é super importante que entenda como a empresa ganha dinheiro e o que gera caixa para ela. Tá? Então, a Auren Energia teve um EBITDA bilionário, tá? Com forte captura de sinergia através da CESP e da Auren, mas também enfrentou alguns problemas com o curtailment, um dos maiores da história do setor elétrico. E eu vou explicar isso para vocês, tentar explicar isso para vocês de forma simples. Tá? Então, como eu falei, quem é a Auren Energia? Tá? De forma direta, a Auren Energia é uma empresa do setor elétrico brasileiro focada principalmente em geração de energia renovável, ou seja, muito focada nos setores elétricos, eólicos e solares. Ela também atua de maneira muito consistente no setor de comercialização de energia no mercado livre, tá? Ou seja, no mercado livre de energia, pessoal, não no mercado livre, aí a outra empresa que existe, que é focada em e-commerce. É uma empresa que está listada no segmento da B3, com o ticket AURE3, né? Ela está no novo mercado da B3. Novo mercado é o mais alto nível de governança corporativa da Bolsa Brasileira. Então, isso também é importante. Significa que só emite ações ordinárias, tem maior transparência e tem tag along de 100%. E esses pontos, por si, já deixam a empresa num patamar mais elevado. Dito isto, vamos passar um pouquinho aqui adiante nossa análise. Alguns pontos importantes antes de seguirmos para os números propriamente dito, tem alguns itens que eu vou citar aqui para vocês que, que é importante que vocês anotem, tá? Então, hoje o mercado projeta alguns desafios importantes para a empresa, para a Auren Energia, tá? São temas que envolvem um curtailment elevado, ou seja, excesso de energia renovável no sistema e gargalo de transmissão. Ou seja, a empresa tem capacidade de gerar mais energia, mas existe ali um limite que ela não pode gerar de forma direta. A empresa tem um endividamento elevado, a gente já vai ver um pouquinho se esse endividamento do quarto TRI aumentou ou diminuiu, que isso é importante para o investidor. Tem questões que envolve regulação, tá? Então, parte das compensações depende de regulamentação da nova lei ou de uma nova lei. Então, o regulatório nesse setor ele é muito forte. É, um, é uma empresa que também depende das hidrelétricas. Então, quando existe uma dependência de geração de energia através das hidrelétricas, significa dizer que dependem muito de períodos chuvosos. Então, se o período chuvoso é fraco, significa dizer que a geração de energia por esse segmento, pelas hidrelétricas, será também mais fraca, tá certo? Então, vamos dar sequência. Então, quais foram os principais destaques, pessoal, para esse trimestre esse último trimestre, digamos assim, de 2025, tá? Então a empresa ela reportou, pessoal, 1 bilhão de EBITDA no quarto trimestre, tá? Ela teve um aumento aqui de 13,5%, melhor dizendo, tá? Em relação ao período anterior. Esse é um ponto importante, tá, pessoal? Isso é importante observarmos, porque deve ter algum fator que aumentou, que fez aumentar esse EBITDA, tá? De forma relevante. Então vamos lá. Além disso, além desse aumento de 13,5% no EBITDA,
A empresa totalizou, ao término de 2025, 4 bilhões de EBITDA. Olhando aqui, EBITDA ajustado, tá? Um crescimento no ano, comparado com o ano de 2024, de 19,9%. Ou seja, está falando aqui de 3,3 bilhões, o proforma, que era aqui, no caso, o comparativo com 2024. A alavancagem no término do trimestre ficou em 4,8 vezes. Isso é bom ou isso é ruim, pessoal? Na prática, ela diminuiu comparado com o período anterior. E logo eu já mostro para vocês esses números de forma transparente aqui no relatório da aula. Ela também lista aqui, pessoal, que teve um reconhecimento, vejam só, no trimestre foi registrado o reconhecimento da indenização dos investimentos prudentes da CESP, no valor de 498,8 milhões na data base do término dos contratos de concessão, com impacto positivo de 142,8 milhões no EBITDA ajustado. Ou seja, esse 1 bilhão de EBITDA aqui, ele foi impactado por um efeito não recorrente de 142,8 milhões, né, que foi em detrimento desta indenização. Tá? Então, um ponto importante aqui que provoca aos acionistas uma indagação. Será que o resultado, esses 13,5%, é realmente um fator muito importante? Ou esses 142 milhões aí mancha um pouco do resultado operacional da empresa? Vamos ver aqui para frente o que a empresa diz sobre esse tema. E sobre esse ponto, pessoal, vejam que a empresa destaca aqui que, caso ela tire, né, esse efeito não recorrente da indenização referente aos investimentos prudentes de CESP, esses 142,8 milhões, a empresa, na verdade, teria um EBITDA ajustado aqui de 866,9 milhões no quarto tri. Ou seja, a gente está falando aqui de um decréscimo, pessoal, de 2,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, tendo como maiores detratores, tá, o curtailment e o GSF, de 67% versus 80% no quarto tri, ambos registrando níveis piores em relação às expectativas da companhia e do mercado em geral. Tá? Eu já explico para vocês o que é esse curtailment e o que é esse GSF, para ficarmos todos na mesma página. Então, pessoal, o que é o curtailment, né? Que ele tanto fala aqui que foi um dos principais fatores para esse impacto menor no EBITDA, né? Esse impacto negativo no EBITDA. O curtailment que ele menciona aqui, pessoal, é quando, de repente, a usina solar ou a usina eólica, digamos assim, ela tem vento ou sol para gerar energia, ela está pronta para gerar, ela tem capacidade para isso, mas ela é obrigada a parar. Mas por que ela para? Tá? Ela poderia vender energia, mas ela é impedida de alguma forma. Tá? Então, quando isso acontece, ela perde receita. Por quê? Porque ela está gerando menos energia. Tá? Em tese, ela está com capacidade ociosa. Então, o que nós precisamos entender é por que ela para. Ela para porque alguém decide que é para parar. Então, o responsável por essa parada, digamos assim, é a ONS. ONS é o responsável por isso. Isso significa que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é o ONS. Então,
ele coordena toda a geração de energia do país. E aí ele vai citar aqui que os maiores pontos de atenção foi no eólico, que teve curtailment de 23,1%, o solar 23,8%, e teve no mês de outubro o maior curtailment da história. Então, esse foi um dos principais fatores que prejudicaram o resultado da Aura em energia neste trimestre. Isso é um efeito não recorrente? Não necessariamente é um não recorrente, faz parte do negócio, tá? Então, isso é comum acontecer dentro da Auren, tá? Então, não é um não recorrente, faz parte da operacionalização do negócio. E o outro ponto que a empresa destaca é o GSF, pessoal, como eu tinha comentado lá no início do nosso vídeo. E o que é o GSM? O GSF, melhor dizendo. Tá? O GSF, ele significa Generation Scaling Factor. Ele mede quanto as hidrelétricas entregaram da energia prometida. Ou seja, no trimestre de 2025, ele entregou 67%, como vocês podem observar. Ou seja, isso significa que a empresa precisou comprar energia no mercado para cobrir o déficit, tá? E isso naturalmente impacta mais. Se ela precisou comprar para cobrir algum déficit, ela precisou tirar dinheiro do caixa. Ou seja, isso acaba impactando a receita, acaba impactando sua margem. E olhando para os destaques financeiros, pessoal, alguns pontos muito importantes aqui para o futuro da Auren Energia. Tá? A empresa, como a gente falou lá no início do vídeo, né? Ela teve aqui um EBITDA muito relevante, isso é fato, de 1 bilhão. Contudo, né, teve aqueles fatores que a gente comentou. A compensação lá da indenização, que quando ela faz Quando ela tira essa indenização, a empresa tem um EBITDA, na verdade, não de 1 bilhão, mas sim de 800 e alguma coisa lá, como a gente comentou. Mas esse é um ponto interessante. No resultado líquido da empresa, vejam só, ela tem um EBITDA, a margem EBITDA de 26%, tá? Comparado com o mesmo período do ano passado, ela tem uma variação aqui de 1,8 ponto percentual acima, tá? 1,8. Quando você vê o resultado líquido, ela tem um lucro de 354,7 milhões, ou seja, revertendo um prejuízo aqui que teve lá no trimestre do ano anterior. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Significa que a empresa teve um cenário, olhando para essa linha, para a última linha, teve um cenário interessante. Mas quando você observa todo o ano de 2025, por outro lado, né, a empresa não teve um resultado legal. Ela teve um prejuízo de 557,9 milhões. Esse é o cenário da Auren Energia referente à última linha, tá? Quando você observa a linha de dívida líquida, a gente encontra outro fator interessante. A empresa está aqui com um cenário de dívida líquida de 19 bilhões, tá? Ou seja, aqui representa 4,8 vezes, frente ao cenário do trimestre anterior, que estava na casa aqui de 5,7. Ou seja, a empresa reduziu aqui 0,9 vezes sua alavancagem. Mas isso é importante? Isso é muito importante, pessoal. Por que isso é importante? Porque significa dizer que ela está conseguindo reduzir essa alavancagem.
tá? Ou seja, é provável que esta empresa tenha, ao longo dos próximos, vamos dizer que até 2027, ela vai, inclusive ela pontua dentro do relatório, que a alavancagem está razoavelmente controlada nesse sentido. Tá? Embora esteja alta para o padrão do mercado, que indica que uma alavancagem acima de 3 vezes é muito elevada, ela está com uma tendência de queda na alavancagem. Tá? Então, esse ponto é importante. Então, pessoal, a empresa teve um resultado mais ou menos, digamos assim. Não foi um resultado bom, mas também não foi um resultado ruim, olhando pela perspectiva do endividamento, que está caindo, isso significa que a gente tem uma boa perspectiva para o futuro. E aí é o seguinte, pessoal, diante de tudo isso que a gente falou, a Aura Energia ela tem de fato bons ativos, tem uma capacidade de geração de caixa muito robusta, tá? E principalmente com a junção com a S Brasil, né, com a aquisição, com os ganhos de sinergia que a empresa tem gerado, ela vai ainda mais proporcionar uma geração de caixa ainda maior. Mas o ponto para esse quarto trimestre foi, um dos principais pontos foi o curtailment, tá? Então, que embora não seja culpa da Auren Energia nesse sentido, né? O problema não foi a falta de vento ou a falta de sol para gerar energia, o problema foi o sistema elétrico, não um problema específico da Auren. Agora cabe a você, investidor, decidir se isso é um problema temporário ou um problema estrutural. O que quer dizer com isso? Isso afeta a sua decisão de investir ou não na Auren, tá? Esse resultado. E aí você precisa estar preparado. Ah, beleza. Essa alavancagem de 4,8 vai continuar impactando na geração de proventos. Se a empresa não gera lucro, ela não paga dividendos. E aí você fica esperando, a empresa fica numa perspectiva, você vai ficar numa perspectiva de ganhar dinheiro com a Auren Energia com a valorização. Por quê? Porque com dividendos ela não está pagando, porque está com dívida alta, está com prejuízo, olhando a curto prazo. Tá? Então, se você é um buy and holder, você precisa pôr as cartas na mesa. Faz sentido eu manter essa empresa aqui para o longo prazo? Se sim, aí você decide comprar mais, comprar menos. Você decide no final das contas se isso é bom, se isso é ruim para você, esse momento da Auren Energia. Agora vamos dar uma olhada, pessoal, em como que o mercado está atualmente, né? Como que está a cotação atual da Auren, como que esse ativo tem se comportado nos últimos 12 meses, tá? Então vejam só, pessoal, nós estamos aqui na tela do Investidor 10 com o ticket Auri 3. A empresa atualmente está cotada a R$ 11,56. Nos últimos 12 meses, a empresa valorizou aqui 47,68%. Ou seja, a galera não está preocupada com esse dividend yield aqui, quem comprou, obviamente, há 12 meses atrás. Por quê? Porque ela está ganhando aqui quase 50% de valorização. O PL da empresa está negativo, 18 vezes. Menos 18 vezes significa o quê, pessoal? Significa que a empresa está tendo prejuízo, tá? Ou seja, não está tendo um lucro positivo, ou seja, o lucro dela está negativo. E o P sobre VP dela está aqui 3% mais barato do que o que ela realmente vale no papel, tá? E o dividend yield está 0,49. Ou seja, pessoal, é uma empresa que tem bons ativos, tá? Está com uma valorização muito interessante nos últimos 12 meses, mas apresenta números fundamentalistas, tá? Que acabam prejudicando seu acaba prejudicando a análise de todos os seus acionistas. Por quê?
Porque um PL negativo de 18 mostra que a empresa está muito cara. E olhando para a rentabilidade na empresa, tá? No último mês ela valorizou aqui, ela teve uma rentabilidade de 2,3%, nos últimos 3 meses de 8%, pouco mais de 8%, com um ano ela valorizou aqui entre 44 e 47, olhando a rentabilidade real, que aqui desconta a inflação. Nos últimos 2 anos, tá? A empresa caiu aqui 16% na rentabilidade real. Em 5 anos, 57%. Em 10 anos, 39%. Ou seja, pessoal, quem comprou a Auren Energia 5 anos atrás, teve seu patrimônio aqui derretido em 57%. Há 10 anos, 39%. Mas e aí, pessoal? Deixe nos comentários o que vocês acharam do resultado da Auren Energia, tá? Esse prejuízo que a empresa reportou no consolidado do ano e esse lucro agora reportado no último TRI de 2025. Deixe nos comentários o que você achou e me fala se você já possui a Auren Energia, se é uma empresa que está no seu radar para estudar, se está interessado. Deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.